Uma boa tarde de milagres a todos, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família em nome de Jesus Cristo. A nossa meditação hoje e a nossa oração terá como texto base Gênesis capítulo 40, verso 14 e verso 15. E enquanto você pega a sua Bíblia e abre lá, eu quero pedir para você que desde já você se inscreva aqui no canal, não esquece de ativar o sininho aí, clica no sino, ou melhor, para você me entender melhor, clica em inscrever-se. Em seguida vai aparecer um sininho do lado, você clica nesse sininho e aperta todas, e você sempre vai ser notificado de tudo que acontece aqui. Amém? Gênesis capítulo 40, verso 14 e verso 15. Antes da gente realizar a nossa meditação e a nossa oração com base nesse texto, eu gostaria que você levantasse as suas mãos aos céus, aí na sua casa, onde você estiver, e dissesse junto comigo, repetisse junto comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, nessa tarde eu coloco a minha vida diante do Senhor e te peço a tua bênção, o teu cuidado, a tua proteção com a minha vida e com a minha casa. Assim oro e desde já te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. E você que crê diz amém e graças a Deus. Louvado seja Deus. Não esquece, gente, de deixar o like e já mandar essa oração para pelo menos 10 pessoas, 10 amigos seus que precisam receber uma oração nesse momento. Olha o que está escrito lá. Gênesis capítulo 40, verso 14 e 15. Olha o que José diz. Porém, lembra-te de mim quando você for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó e me fazes sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Olha só isso. Aqui José estava na prisão. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você é: José, ele veio a essa prisão justamente ou injustamente? Coloca aí nos comentários. Porém, José, ele veio a essa prisão de uma forma injusta. Não era correto José estar preso, porque José não fez nada para estar preso. José não cometeu delito algum, José não cometeu crime algum para ser preso. José teve a oportunidade, porém ele não o fez. Mas por que Deus permite José chegar a essa prisão, sendo José um servo de Deus, sendo José um homem temente a Deus, sendo José um homem correto, reto diante de Deus? Eu quero que você entenda isso nessa tarde. Quando José chega a essa prisão, ele não entendia o porquê ele estava nessa prisão. Porém, Deus conhecia o futuro dele. Quando José chega a essa prisão, era um absurdo, era um escândalo para José. Era algo terrível para José. Só que José não entendia sobre o futuro dele. E quando Deus permite que José chegue a essa prisão, Deus não permite que José chegue à prisão porque ele merecia. Mas Deus permite que José chegue à prisão porque a conexão que José precisava para chegar até o governo estava dentro da prisão. Eu quero que você entenda isso, eu quero que você receba isso nessa tarde.
O lugar que você está pode não ser o melhor lugar do mundo. Pode você estar num lugar onde você se vê injustiçado nesse lugar. Pode você estar dentro de uma prisão dizendo assim, poxa vida, eu estou sendo injustiçado. Pode você estar em um ambiente que você diz assim, eu não merecia estar nesse ambiente, eu não fiz nada para estar nesse ambiente. Se Deus levou você aí, é porque Deus tem uma conexão a fazer através da vida de alguém com a sua vida para que você seja abençoado. José aqui não entendeu de primeiro momento. E o que mais me chama a atenção aqui, em primeiro lugar, é a conexão. Porque se José ainda estivesse na casa de Potifar, José ele não teria na casa de Potifar a conexão certa para chegar até o governo. Se José ainda estivesse na casa do seu pai, ele lá na casa do seu pai não teria a conexão certa para chegar até o governo. Porém, quando José chega na prisão, ele tem a primeira coisa, a conexão. Só que a primeira conexão que nós lemos aqui, o que nós acabamos de ler, de José pedindo para que o copeiro e o padeiro lembrassem dele quando chegassem diante de Faraó, essa não era a conexão correta. Não era a conexão que Deus queria fazer com José. Porque nessa conexão, Deus levaria José a um cargo comum, com o padeiro e o copeiro implorando por José para Faraó. Aqui, Faraó poderia até tirar José da prisão, mas Faraó não tiraria José da prisão para levar José até o trono. É por isso que muitas vezes a gente pensa que está esquecido pelos homens. Mas não é que nós fomos esquecidos pelos homens, é que Deus fez os homens nos esquecer, porque o pensamento que Deus tem ao nosso respeito é muito maior do que os pensamentos que os homens têm ao nosso respeito. Então, de primeiro momento aqui, José é esquecido. De primeiro momento aqui, José é deixado de lado. E muitas vezes a gente se vê assim. Talvez você está comigo aqui agora, está pensando assim, poxa vida, minha família me deixou de lado. Poxa vida, na minha empresa me deixaram de lado. Poxa vida, em tal lugar me deixaram em segundo plano. Eu estou aqui nessa tarde para dizer para você que não foi as pessoas que esqueceram você, foi Deus que tirou você do pensamento delas. Porque o lugar que essas pessoas tinham preparado para você, talvez era até um lugar bom, mas o lugar que Deus tem a levar a você é um lugar de trono, é um lugar de governo, é muito melhor do que os homens podem imaginar, é muito melhor do que as pessoas podem calcular. E José estava nessa situação, na mesma que você, assim, dizendo, o padeiro e o copeiro me esqueceram. O tempo passando, o tempo passou, o padeiro e o copeiro me esqueceram. Até que de repente acontece a história, e você conhece a história. Faraó tem um sonho e Faraó não consegue interpretar o sonho, ele reúne os magos, os sábios, os entendidos, e então ele começa a falar o sonho dele para esses homens e ninguém consegue explicar. Então logo o copeiro e o padeiro lembram, falam assim, ó, tem um moço lá. Tem um rapaz lá na prisão, ele desvendou os nossos sonhos. Então, quando o Faraó vai até José e chama José, Faraó não chama José para qualquer coisa. Faraó chama José para que José se torne governador do Egito. Eu quero que você entenda isso nessa tarde. As situações que Deus está preparando para você, as conexões que Deus está estabelecendo para você, os lugares que Deus está levando você, as situações que Deus está criando para que você vá, para que você caminhe em diante, são lugares de conexões extraordinárias. Entenda isso. Você está esperando conexões mínimas, você está esperando conexões pequenas. Deus está olhando para você nessa tarde dizendo, as conexões que eu quero fazer com a sua vida são conexões extraordinárias, são conexões que vão transformar ainda o seu 2022, mas serão conexões que vão trazer à sua vida
coisas extraordinárias em 2023. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Esse ano ainda você vai ter conexões extraordinárias. E em 2023 você vai viver conexões que você nunca imaginou que fosse viver na sua vida. Em nome de Jesus. Feche seus olhos nesse momento. Fale com Deus junto comigo, Espírito Santo. Nessa tarde eu apresento essas vidas ao Senhor. Eu não sei como essa pessoa se encontra nesse momento. Não sei como essa pessoa chegou até aqui. E também não sei como ela pretende ir adiante. Muitas vezes, meu Senhor, para nós humanos, estar na prisão é motivo de vergonha, derrota, humilhação. Mas nós estamos cientes nessa tarde que muitas vezes estar num lugar de prisão não é motivo de humilhação, mas é um motivo de conexão. O Senhor não leva José para a prisão porque José merecia ser preso, mas o Senhor leva José para a prisão porque na prisão o Senhor estabeleceria sobre a vida dele conexão que colocaria ele no cargo de governador do Egito. Espírito Santo, que o Senhor prepare os melhores lugares para essa pessoa, para que ainda esse ano ela possa ter conexões extraordinárias. A casa dela possa ser um lugar de conexões extraordinárias. Que o teu poder seja derramado sobre a vida de cada uma dessas pessoas, meu Senhor. Assim eu oro e declaro a tua bênção, o teu milagre, a tua virtude. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, e você que crê, diz amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer a luz do rosto dele sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo.